a gente acertou, quanto errou. Então fica mais fácil de corrigir depois. Aí se vocês conseguirem fazer assim, tipo formulário mesmo, eu acho que dá pra fazer certo, a gente pode ver. Ok, muito obrigada. A gente pode ver de começar a fazer em forma de formulário para vocês, para ver se for mais fácil, né? E tem dissertativo Mas podemos ver também, que aí não precisa ficar anexando nada. Beleza, muito obrigada. A gente vai considerar assim. Uma boa ideia, Sofia. Pode começar. Bem, vamos começar a aula de hoje então. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouquinho bugado, mas eu vou tentar ao máximo destrinchar bastante dele para vocês. A gente vai falar sobre números proporcionais e proporção inversa. Nada mais é que a gente vai trabalhar hoje com grandezas. Vocês se lembram daquela aula que a gente estava falando sobre área, volume, que a gente falou um pouquinho sobre o que eram grandezas? Grandezas de comprimento, grandezas de largura, grandezas de volume e tudo mais. Lembra um pouco disso? Lembramos sim. Essa parte de grandezas, né? É bem importante. E... Oh, cara. Slide. Opa. Vamos começar falando sobre proporção. Proporção nada mais é do que uma relação entre dois números que possuem uma mesma grandeza. É uma relação entre duas grandezas, certo? E essa proporção, ela sempre vai ser definida por um outro valor chamado razão. E a razão nada mais é do que uma divisão. A razão vai ser a divisão entre um valor por outro. E aí a gente vai conseguir encontrar um valor qualquer, que esse valor vai representar a divisão entre os dois números, entre as duas grandezas. No caso, aqui, se a gente quer calcular a razão entre 125 por 75, a gente vai encontrar esse valor, 1,66. 1,66, então, vai ser a razão entre esses dois números aqui, certo? E aí, com esse valor da razão, a gente consegue fazer duas observações. A gente pode perceber que, se a gente multiplicar o valor de baixo por este valor da razão aqui, no caso, o valor de baixo é o 75, se a gente multiplicar o 75 pela razão, a gente consegue encontrar o valor de cima. E se a gente pegar o valor de cima e dividir pelo valor da razão, a gente vai conseguir encontrar o valor de baixo, no caso, o 75. Só para ficar um pouquinho mais claro, a razão nada mais é do que uma divisão, certo? Então a gente vai ter um valor dividido por outro, a gente vai encontrar uma razão. No caso aqui, ó, a razão entre o valor de 97 sobre 100 vai ser igual a 0,97. Agora, quando a gente está falando de proporção, a gente está querendo relacionar dois valores diferentes, duas divisões diferentes, podemos dizer assim. Então, nesse caso aqui, ó, 150 dividido por 50 vai ser proporcional a 600 dividido por 200. Agora, por que eles são proporcionais? Eles são proporcionais porque ambos representam um mesmo valor. Nesse caso aqui vai ser o 3, visto que 150 dividido por 50 é 3, e 600 dividido por 200 vai ser igual a 3. Agora, o que eu quero que vocês vejam é que esse valor aqui, esse 3 aqui, nada mais é do que uma razão, certo? Então, a proporção é você ter duas frações, certo? Que possuem a mesma razão. Essa razão, ela também pode ser chamada de constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade, aqui a gente vai falar um pouco sobre proporção direta. A constante de proporcionalidade é o principal tema quando a gente está abordando de razão e proporção, certo? Então, ó, vamos falar um pouco agora sobre o que é proporção direta. Uma proporção direta nada mais é do que uma relação entre duas grandezas também. Só que
essa relação entre as duas grandezas vai ser delimitada por uma constante K. Essa constante K aqui vai ser a mesma coisa que a razão entre y dividido por x. Mas a gente só pegou o x que estava aqui embaixo e passou ele para cá, multiplicando para o outro lado. Então, a gente vai conseguir ter a gente vai saber se que é uma proporção direta tendo y que é igual a kx. O k é a nossa constante de proporcionalidade. Na proporção direta, é importante perceber que as duas grandezas dos dois lados vão aumentar na mesma proporção. Então, ó, conforme y aumenta, x também vai aumentar. Se a gente pegar e multiplicar o y aqui por 2, a gente vai perceber que o x também vai ser multiplicado por 2. As duas grandezas aumentam aqui de forma proporcional. Tudo bem? Bom, agora a gente também vai abordar outro tipo de proporção. Ah, não. Só relembrando um pouquinho. Um exemplo que a gente consegue perceber sobre esse negócio de proporção direta é quando a gente tenta relacionar duas grandezas diferentes, certo? Só que a gente vai relacionar aqui as grandezas distância e tempo. Vocês concordam comigo que quando a gente está trabalhando com o movimento de um objeto, conforme o tempo passa, a distância percorrida pelo objeto aumenta? Isso não é verdade? Conforme o tempo aumenta, a distância aumenta também, certo? Sim. E visto que isso é verdade, conforme a distância aumenta e o tempo aumenta também, a gente pode dizer que distância e tempo são diretamente proporcionais, porque essas duas grandezas aumentam de forma proporcional. E agora, tá, se as duas são proporcionais, o que é a velocidade, então, que aqui a gente vai estar trabalhando? Nesse exemplo que está colocado aqui para vocês, em que distância é igual a velocidade vezes o tempo, a velocidade vai ser a nossa constante de proporcionalidade. E mais para frente a gente vai ver que a ordem que os fatores estão aqui é muito importante para saber qual que é, se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Isso é muito importante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a famosa regra de 3. Regra de 3, após que muitos de vocês já ouviram falar, é a famosa regra salva-vidas. A regra que em quase todo exercício do Enem de matemática, você taca a regra de 3 lá e funciona, magicamente assim. Também conhecida como multiplicação de cruz. Mas, antes de falar um pouco da regra de 3, a gente tem que ter uma coisa em mente, que é muito importante. A gente só pode trabalhar com regra de 3 quando nós temos duas grandezas que são diretamente proporcionais. Se a gente estiver trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, que é o que a gente vai falar aqui no próximo tópico, a gente não vai poder fazer regra de 3. Regra de 3 é somente com grandezas diretamente proporcionais. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com tempo e distância, da mesma forma que a gente viu no exemplo anterior, a gente vai poder aplicar uma regra de 3. Mas agora, e como assim como a gente pode aplicar uma regra de 3? O que é a regra de 3 propriamente dita? Ela da mesma forma que a gente tem uma relação entre duas grandezas, na regra de 3 a gente precisa de 4 valores para calcular uma proporção, certo? Mas quando a gente conhece somente 3 valores, no caso aqui, ó, nesse exemplo aqui que a gente tem, os únicos valores que a gente conhece é 400, 16 e 9. Mas nós temos a informação de que esses valores aqui, eles são diretamente proporcionais. Esse valor é diretamente proporcional a esse.
Significa que a razão que o 16 sobre 9 representa é igual à razão que o 400 sobre x deve representar. E para aplicar a regra de 3, nada mais a gente pode simplesmente pegar e multiplicar em cruz. No caso, o 400 a gente vai multiplicar por 9 e o 16 a gente vai multiplicar por x. E aí, quando a gente multiplica o 400 por 9, a gente vai encontrar o valor de 3.600. E quando a gente multiplica o valor de 16 por x, a gente vai encontrar o valor de 16x. Depois que a gente tem esse valor de 3.600 e o valor de 16, a gente simplesmente pega o valor de 16 e passa dividindo por outro lado. Nisso, nós vamos ter que, para este exemplo aqui, o x vai ser 3.600, que nada mais é que o 400 vezes 9, dividido por 16. E aí o valor que vai estar aqui embaixo vai ser 225. E a gente consegue conferir que isso é verdade, porque quando a gente divide 16 por 9, a gente encontra o mesmo valor que quando a gente divide 400 por 225. E a regra de 3 é o principal que a gente usa na maior parte dos exercícios do Enem. Então, sempre que a gente está trabalhando com algum exercício de matemática ou qualquer coisa, geralmente eles vão querer que a gente calcule regra de 3 em algum momento. Então, saber dela, saber o que ela representa e saber como aplicar é o principal. Mais tarde a gente vai fazer um exercício também muito legal sobre regra de 3, tá? E agora, vamos falar sobre as proporções inversas. As grandezas diretamente proporcionais, elas têm uma peculiaridade, em que ambas as grandezas, a grandeza de um lado e a grandeza do outro, elas aumentam proporcionalmente. Significa que conforme uma aumenta, a outra aumenta também, né? Agora, nas proporções inversas, acontece o contrário. Conforme uma grandeza aumenta, a outra diminui. Isso significa que a gente vai ter uma... como se fosse uma grandeza que é igual a 1 sobre a outra grandeza. Então, nesse exemplo aqui, a gente está trabalhando também com a velocidade. Só que agora vocês podem ver que para a gente calcular as grandezas que a gente vai estar trabalhando aqui, vão ser a velocidade e o tempo. A gente percebe que conforme a velocidade aumenta, se você aumenta a velocidade, o tempo percorrido em uma estrada, geralmente, o tempo vai diminuir, certo? Tipo, se você está andando numa rua a 40 km por hora, você vai demorar mais tempo para chegar em um lugar que uma pessoa que está andando a 80 km por hora, né? Como por conta dessa propriedade de que, conforme a velocidade aumenta, o tempo diminui, a gente consegue ver que essas duas grandezas, velocidade e tempo, são inversamente proporcionais. E agora, falando um pouquinho sobre a constante de proporcionalidade, aqui a gente vai estar trabalhando com uma constante que não é só K, é uma constante 1 sobre K. E por conta dessa constante ser 1 sobre K, a gente vai perceber esse comportamento de que uma variável vai aumentar e uma variável vai diminuir proporcionalmente. E essa diminuição e esse aumento vão ser definidos por essa constante igual a 1 sobre K. Tudo bem? Deu para perceber mais ou menos isso? Essa daí é proporcional ou não? Todas as grandezas que a gente está trabalhando aqui, elas são proporcionais, tudo bem? Só que o que vai ser diferente vai ser se ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com inversamente proporcionais. Certo? Aí a regra do 3 se aplica nesse caso ou não? Nesse caso, bom ponto, Ana. Nesse caso, a gente não vai conseguir aplicar a regra de 3 daquela mesma forma que a gente trabalhou antes, por conta delas serem proporcionalmente inversas. Eu acho que eu não fiz um exemplo aqui fazendo regra de 3 com
com grandezas proporcionalmente inversas. Mas isso é algo importante e eu acho que quando a gente for trabalhar no plantão de dúvidas, eu vou fazer um exercício disso com vocês. Que às vezes é uma bela de uma pegadinha, às vezes, no Enem. Mas não é muito diferente. É só que precisa fazer algo diferente, mas não é tão diferente. O melhor jeito de identificar qual é inversamente proporcional e qual é diretamente proporcional tipo, visualmente, é ver qual tá em ordem crescente e qual tá em decrescente? Exatamente isso. Tem essas duas maneiras que você comentou, Sofia. A principal maneira, na verdade, vai ser analisando a constante de proporção, certo? Imagina que esse K aqui fosse 1 sobre 10. Esse valor aqui inteiro fosse 1 sobre 10, certo? Se esse valor aqui fosse 1 sobre 10, a gente saberia que essas duas grandezas, y e x, são duas grandezas inversamente proporcionais. Mas a base disso é realmente isso que você comentou, Sofia. Enquanto, se você está vendo num exercício que uma grandeza ela aumenta e a outra diminui, então vai ser inversamente proporcional. Agora, se as duas grandezas que a gente está trabalhando, as duas aumentam da mesma maneira, então elas vão ser diretamente proporcionais. Ok, obrigada. É isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode falar. Aqui não tem nada, não. Lembre-se disso. Podem sempre falar. Acho que não tem nenhuma, não. De boa. Então, agora, eu quero fazer um exercício com vocês. Na verdade, são dois exercícios. Dois exercícios bem ilustrativos, tá? Então, vamos ver o primeiro exercício aqui. Sabendo que os termos 4x e 24 e y2 e 6 são proporcionais, calcule a razão entre x e y. O primeiro passo para ver nesse exercício aqui, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, quando ele fala aqui que os dois termos 4x e 24, y2 igual a 6 são proporcionais, isso significa que 4, tá vendo o primeiro termo aqui, desse conjunto aqui, o 4? 4 vai ser igual a y, oh meu Deus, eu tava com o mouse no outro lugar errado, no outro lugar. 4 vai ser igual a y, não, oh meu Deus do céu. Confundi tudo. Se os termos aqui são proporcionais, significa... Nossa, eu confundi tudo, pessoal. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, caraca. Esses elementos do primeiro conjunto aqui, a gente vai ter que 4, na verdade, não vai ser igual a y. 4 vai ser igual a x. E x vai ser igual a 24. Em todos esses primeiros termos aqui. E aqui, nesse caso, o y vai ser igual a 2, que vai ser igual a 6. Agora, isso pode estar parecendo um pouco confuso, né? Só que a gente está querendo fazer o cálculo aqui de razão entre x e y. Isso significa que a gente vai ter que pegar todos os termos que estão nesse daqui e dividir por todos os termos que estão nesse daqui. Então, a gente vai escrever da forma que 4 sobre y, que é 4 sobre o primeiro termo do conjunto que estava do lado, vai ser igual a x do primeiro conjunto sobre o 2, que era do segundo conjunto, que é igual a 24 sobre 6, que era do segundo conjunto e do primeiro conjunto. E agora, como os dois conjuntos eram diretamente proporcionais, a gente pode dizer que x sobre 2 vai ser igual a 24 sobre 6, certo? Então, quando a gente calcula o 24 sobre 6, quando a gente realiza essa divisão aqui, a gente vai encontrar o valor de 4, né? Então, a gente pode dizer que x sobre 2 vai ser igual a esse valor aqui dessa divisão, que vai ser igual a 4. E quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente consegue encontrar o valor de x. A gente vai ter o valor x é igual a 8. Para calcular o valor de y, o processo vai ser parecido também. A gente pode pegar
e dizer que 4 sobre y vai ser igual a 24 sobre 6. 24 sobre 6, como a gente viu, é igual a 4. Ô, caramba. Então, a gente vai ter que 4 sobre y vai ser igual a 4. Agora, esse y que está aqui embaixo, a gente passa ele multiplicando por outro lado, fica 4 igual a 4y. E aí, a gente consegue pegar agora esse 4 que está aqui, para isolar o y, e passar ele dividindo do outro lado. Então, a gente vai encontrar o valor y é igual a 4 sobre 4, que nada mais é que y é igual a 1. Agora, tendo o valor de 8 e 1, para calcular a razão entre x e y, nada mais vai ser do que pegar o 8 e dividir por 1. 8 dividido por 1 é 8. Logo, a razão entre x e y é 8. Isso ficou bem confuso, né, gente? Eu peço desculpas. Pra mim Tem ficou como bem explicar de claro. novo? Tem como explicar de novo sim. Eu Tá até bom. prefiro, porque eu fiquei com vergonha da minha própria explicação aqui, gente. Vamos voltar um pouco, né? Só falando de novo. Nós temos dois conjuntos aqui, 4x e 24. E o outro conjunto, y, 2 e 6. E a gente sabe que esses termos aqui, eles são proporcionais. Isso significa que quando a gente faz o cálculo de 4 dividido pelo primeiro termo aqui, 4 sobre y, certo? Primeiro termo do primeiro conjunto, o primeiro termo do segundo conjunto. Quando a gente faz o cálculo 4 sobre y, a gente pode dizer que esse valor 4 sobre y vai ser a mesma coisa que o valor quando a gente pega o valor do segundo termo desse primeiro conjunto e divide pelo segundo termo do segundo conjunto. Então, a gente pode dizer que 4 sobre y vai ser igual a x sobre 2. Da mesma forma, a gente consegue fazer essa igualdade para os termos que estão no final aqui, para o terceiro termo dos dois conjuntos. Então, a gente pode dizer que 4 sobre y vai ser igual a x sobre 2, e tudo isso também vai ser igual a 24 sobre 6. E a gente pode dizer isso somente porque esses valores eles são proporcionais. Como eles são proporcionais, a gente consegue calcular o valor de x e o valor de y por conta dessa mesma coisa. Não sei se deu para entender muito bem, mas é mais ou menos isso. Quando a gente pega o primeiro termo do primeiro conjunto e divide pelo primeiro termo do segundo conjunto, a gente está querendo dizer que esse valor, 4 sobre y, né, vai ser igual ao valor de x sobre 2, que é o valor do segundo termo do primeiro conjunto dividido pelo segundo termo do segundo conjunto. E a gente só pode dizer isso porque ambos os conjuntos, todos esses termos, são diretamente proporcionais. Não sei se deu para entender agora, será que deu? Essa parte eu entendi. Essa parte eu entendi de boa. É a segunda que é mais complicada, aquele monte de número. Tudo bem, vamos voltar para lá então. Não precisa, nem se preocupe que é um pouquinho complicado, mas vamos fazer junto, certo? Certo. Vamos voltar para o próximo slide. Agora, ó, aquilo que eu estava falando antes sobre o esquema da proporção, que, ó, vocês podem ver que aqui em cima a gente tem o primeiro conjunto, né? E aqui embaixo a gente tem o segundo conjunto. Tudo aquilo que a gente estava falando naquele primeiro exercício, aqui a gente só escreveu de forma matemática, que a gente está querendo dizer que todos esses termos aqui, essa fração, ela é diretamente proporcional a essa fração, e essas duas frações também são diretamente proporcionais à terceira fração. E agora, em tudo aqui, a gente vai conseguir fazer o cálculo para encontrar os valores de x e os valores de y. Isso eu não comentei na explicação anterior. A gente consegue fazer esse cálculo somente tendo o valor que a gente consegue encontrar fazendo essa divisão aqui, 24 sobre 6. Quando a gente divide o valor de 24 sobre 6, a gente encontra o valor de 4, certo? E esse valor aqui, 24 sobre 6, vai ser esse mesmo valor que está aqui, ó, 4. Tá vendo? Esse 4 aqui, ele está representando o 24 sobre 6. É a mesma coisa. A única coisa que eu fiz aqui foi só para simplificar. Por isso que eu já coloquei 4 direto.
Qualquer coisa eu posso consertar isso depois para mandar um PDF de vocês, se não ficou muito... Se não dá para ver muito bem isso. Conseguem enxergar isso? Então, no caso, tá o 4 porque ele foi dividido por... 24 foi dividido por 4, né? O 24 foi dividido por 6. Mas... Por 6. Uhum. Isso, exatamente isso. Exatamente isso, Ana. Exatamente isso. Certo? Certo. Agora, como a gente quer encontrar o valor de x aqui, a gente precisa isolar esse x, né? E para isolar esse x aqui, como é x dividido por 2 é igual a 4, a gente pode simplesmente pegar esse 2 e passar ele do outro lado da igualdade multiplicando. Isso significa que o valor de x, quando a gente isola, nada mais vai ser do que x vai ser igual a o 4 multiplicado por 2. Então, 4 multiplicado por 2 é 8. E a gente consegue ver que isso é verdade, que quando a gente pega esse 8 e substitui aqui, no caso, vai ficar 8 dividido por 2, certo? 8 dividido por 2 é 4. Então, realmente, esse daqui é o único valor de x possível. Deu para entender mais ou menos como a gente fez aqui o cálculo, Ana? Deu para entender sim. Certinho? Show. Fico feliz. Agora, para fazer o cálculo do y, a gente vai pegar a mesma mentalidade. No caso, ó, tá vendo que aqui 4 sobre y é igual a x sobre 2, que é igual a 24 sobre 6, né? A gente pode reescrever isso de uma mesma forma, simplesmente pulando esse x sobre 2 aqui. A gente faz isso aqui, ó, dá um pulinho. E a gente já pode escrever diretamente que 4 sobre y é igual a 24 sobre 6, né? Só que agora aqui ficou 4 por conta daquela simplificação que a gente fez. Que a gente pegou e dividiu, fez 24 dividido por 6. E é por isso que ficou esse 4 aqui. Tudo bem? E agora... Tudo certo. Show! Como nós temos aqui o 4 sobre y, que é igual a 4, a gente vai querer simplesmente isolar o y, né? E da mesma forma que a gente fez aqui com o 2, a gente vai fazer aqui com o y. A gente vai pegar esse y e passar ele para o outro lado da igualdade, multiplicando. Nesse caso, vai ser 4 igual a 4 vezes y. E aí, como a gente está aqui, a gente ainda está querendo isolar o y, né? A gente precisa deixar o y sozinho, porque esse y precisa ficar sozinho para a gente conseguir encontrar o valor. A gente pode pegar esse 4 que está multiplicando o y aqui, tá vendo? E passar ele dividindo para o outro lado da igualdade. Então, a gente vai encontrar que y vai ser igual a 4 dividido por 4. Só que todo número dividido por ele mesmo é 1. Então, y a gente vai encontrar que y nada mais vai ser do que 1. E aí a gente conseguiu fazer esse cálculo para encontrar o valor de x e o valor de y. Deu para entender mais ou menos agora? Deu sim. E aí, tipo, o propósito do exercício era calcular a razão entre x e y, né? Então, para calcular a razão entre x e y, a única coisa que a gente precisa relembrar é que razão é uma divisão entre duas grandezas. Então, a gente vai pegar o valor de x e dividir pelo valor de y. Então, para a razão entre x e y, no caso, x dividido por y, vai ser 8 dividido por 1. Só que todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, a razão entre essas duas constantes, entre x e y, é 8. Mais ou menos isso. Esse exercício é um pouquinho confuso, um pouquinho didático, mas acho que deu para entender. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma dúvida a mais? Pode perguntar que não tem problema. Professor, o senhor vai mandar esse slide mais mastigado no PDF? Vou mandar sim. Ele vai estar tudo mastigadinho, sim. Eu posso até destrinchar um pouco mais, se vocês acham melhor dar uma destrinchada um pouco mais sobre esses passos que eu fiz aqui.
Que aí qualquer coisa eu posso... Eu acho que a gente tá acostumado em ver a conta assim, tipo, montada uma linha embaixo da outra. Tá certo. Não sei se fica Aqui, mais fácil de visualizar. Eu acho que pra mim fica. correto. Aqui eu acho que foi erro meu mesmo. Eu vou fazer a mudança e depois eu mando para vocês, gente. Não se preocupem. Certo? E sim, eu vou mandar os slides certinho no PDF para vocês, que vai ficar um pouco melhor para estudar e também vai estar na apostila. Vai ter exercício sobre essa aula? Vai ter sim. Vai estar tudo na apostila. Acredito que o Thales já esteja preparando já. Tá bom. Aí, de resto, é isso mesmo. Agora, tem um último exercício que eu queria fazer com vocês, mas é que eu não sei se vai dar tempo. Eu acho que vai dar. Que é um probleminha. E esse probleminha aqui a gente vai fazer com bastante calma. Primeiro de tudo, vamos ler ele, né? Ô, Sofia, você quer ler pra gente o problema? Pode ser. Em Beleza. uma viagem de carro, uma mulher percebe a placa na estrada indicando quilômetro 90. Olha para o velocímetro do seu carro e marca a velocidade a 120 km por hora. Ela decide desacelerar para uma velocidade 25% menor e quer prever o tempo necessário para chegar no quilômetro 100. Em quanto tempo ela perdeu por ir mais devagar? Vamos ajudar essa moça para ela se concentrar no volante? Consideremos velocidades constantes. Agora eu pergunto pra vocês. Vocês têm ideia do que a gente precisa fazer primeiro para tentar resolver esse problema? Juntar todos os dados e tentar ver qual é equivalente, proporcional. Isso que a Sofia falou é algo muito importante. Perceber o que a gente está fazendo, a gente precisa primeiro ver os dados que o problema nos dá e qual é o objetivo do problema. Então, ó, o objetivo do problema é, ele quer que a gente encontre o tempo necessário, praticamente a diferença entre a velocidade de 120 km por hora e deixa eu começar de novo. A gente quer saber quanto tempo ela perdeu andando em uma velocidade 25% menor do que a velocidade atual que ela estava andando, certo? 120 km por hora. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular quanto que é 25% de 120 km por hora. Como a gente faria esse cálculo da porcentagem? Para encontrar essa velocidade que é 25% menor. Se eu não me engano, tem que dividir por 100, não tem? Ou Isso não? é um bom começo. Sim, a gente precisa pegar essa porcentagem e dividir por 100, né? Que a gente vai encontrar quanto? 25 dividido por 100, quanto que é? Conseguem fazer de cabeça? Deixa eu ver se eu consigo abrir a lousa interativa aqui, porque eu acho que vai ser até melhor. Minutinho. Será que eu salvei aqui? Vai dar 0,25? Isso! Exatamente isso. Né? É 0,25. E depois que calcular esse 0,25, o que a gente precisa fazer? Esqueci o exercício. Tudo bem, deixa eu voltar. Depois que a gente calculou o 0,25, esse é o esquema da porcentagem, né? É o primeiro passo. A gente precisa pegar esse valor, 0,25, e multiplicar ele por 120, certo? Quando a gente multiplica esse valor 120 por 0,25, a gente vai conseguir encontrar o valor de 30. Mas agora aqui, ó, vocês podem perceber que no exercício que eu coloquei aqui, eu peguei o 120 e dividi por 4. Vocês sabem por que eu peguei esse 120 e dividi por 4? Eu sei o porquê, mas eu não sei explicar o porquê que você colocou o 4, mas eu sei por que você colocou o 4, entende? Sei sim. É porque eu coloquei aqui, eu dividi por 4, porque
0,25 é a mesma coisa que se a gente escrevesse 1/4. É uma fração também, né? Todo número que é 0, blá, 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 é uma fração. Então eu só peguei aquele valor 0,25 e transformei ele em fração. Isso daqui eu vou colocar aqui um pouco depois, eu até vou reescrever um pouco aqui os slides. Peço desculpas, gente, que eu deixei os slides bem... Acho que eu não deixei muito bem destrinchado. Mas é isso que eu falei agora. Eu peguei esse 0,25 e transformei em fração. E aí eu transformei em 1/4. 1/4 nada mais é que 0,25, é a mesma coisa. E aí, quando a gente pega o 120 e multiplica por 0,25, a gente vai encontrar o valor de 30. Só que a velocidade que ela estava agora é uma velocidade 25% menor. Isso significa que a gente precisa pegar a velocidade atual dela, que era 120, e subtrair 30. Isso significa que a velocidade do carro, depois que ela passa lá, não sei quantos quilômetros que é 90 quilômetros por hora. E é essa velocidade, a nova velocidade que ela vai estar. Então vamos só relembrar um pouco do exercício. A gente tem duas velocidades. Ela quer saber quanto de velocidade, quanto de tempo ela vai perder se ela estiver andando a essa velocidade aqui. Só que ela estava no quilômetro 90, né? E ela quer saber quanto tempo que leva andando a 120 quilômetros por hora até ela chegar no quilômetro 100. Então, ela quer saber quanto tempo leva para andar 10 quilômetros. 10 quilômetros a 120 quilômetros por hora, certo? Para fazer esse cálculo, a gente pode lembrar que as duas grandezas, tempo e espaço, tempo e distância, elas são grandezas diretamente proporcionais. E aí a gente vai conseguir fazer uma regrinha de 3, certo? Agora, esse 10 aqui, tá vendo esse 10 aqui embaixo? Esse 10 aqui embaixo, ele nada mais vai ser do que a distância que ela quer percorrer, certo? Que é aqueles 10 quilômetros que tava lá. Ah, eu não expliquei por que aquilo lá é 10 quilômetros também. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu me perdi bastante aqui, viu? Eu acho que eu confundi bastante vocês, né? Não, tá É porque tranquilo. ela tava no quilômetro 90 e tem que chegar no 100. Exatamente isso. Acho que a Exatamente gente isso. deduziu. Nossa, gente, eu peço desculpa mesmo. Hoje eu tô bem. Ixi, muita coisa rolando. Enfim. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente quer calcular quanto tempo ela vai percorrer do quilômetro 90 até o 100 a uma velocidade de 120 quilômetros por hora, né? Só que, para a gente fazer esse cálculo aqui, a gente vai ter o que em mente? 120 vai estar para 1 quilômetro. E aí, quanto tempo que vai levar naquela velocidade? Nossa Senhora. De 90 a 100? Isso. O tempo que ela vai precisar aqui é o que vai representar esse x aqui. E agora, para fazer esse cálculo, para ficar um pouco mais fácil, a gente pode considerar esse 1 aqui, que vai estar relacionado a 1 hora, como se fossem apenas 60 minutos. E aí a gente vai fazer o cálculo multiplicando em cruz. 120 por x, e depois a gente tem que multiplicar o 60 por 10. 60 multiplicado por 10 vai ser 600, certo? E aí a gente vai pegar esse 600 e vai dividir por 120, porque a gente tem que isolar o x, né? Então vai ser x, que vai ser igual a 600 dividido por 120. E o valor que a gente vai encontrar vai ser 5 minutos. Esse valor aqui vai ser vai ser representado pelo... Vai ser o tempo que ela vai levar dela andando do quilômetro 90 até o quilômetro 6 a 120 quilômetros por hora. Só que a gente quer saber quanto tempo ela perdeu, né?
E porque ela diminuiu a velocidade, ela estava andando agora a 90 quilômetros por hora. Se ela estava andando agora a 90 quilômetros por hora, a gente também tem que achar o tempo que ela vai levar andando a 90 quilômetros por hora. Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai, da mesma forma, a gente vai considerar 1 hora sendo 60 minutos, né? A gente vai fazer o mesmo cálculo que a gente fez agora. A gente vai pegar o 90 e vai multiplicar por x, e vai pegar o 10 e vai multiplicar por 60. Vai fazer uma regra de 3, vai multiplicar em cruz. E aí a gente vai encontrar 90x, que é igual a 600. E quando a gente quer isolar o x, a gente vai passar o 90 dividindo para o outro lado. Então a gente vai ter 600 dividido por 90. E esse valor vai ser igual a 6,67 minutos. Esse valor vai ser o tempo que ela vai levar andando a 90 km por hora, do quilômetro 90 até o quilômetro 100. E agora, para a gente saber o tempo que ela perdeu, basta fazer um subtraído pelo outro. Então, quando a gente subtrai 6,67 por 5 minutos, a gente vai encontrar 1,67 minutos, que foi o tempo que ela teria, em teoria, perdido, aí andando a uma velocidade 25% menor. E é mais ou Aí menos os dois isso. resultados você subtraiu, né? Que deu 1,67. Isso, exatamente isso. Tá bom. É isso. Assim ficou muito bom de entender. Sei que é um pouco confuso aí, eu me confundi um pouco, mas a base do exercício é mais ou menos isso. Era calcular os dois períodos que ela levou andando lá nas duas velocidades diferentes e depois fazer a subtração. E aí a gente consegue encontrar o tempo que ela perdeu. Cai em prova exercício assim? Porque se cair, eu vou gastar uns 20 minutos pra fazer. Olha, não sei se cai exercício com tantos passos minuciosos assim, mas no Enem eles cobram coisas muito similares, viu? São exercícios muito similares. No plantão de dúvidas a gente vai colocar alguns exercícios assim. E esse raciocínio é muito questão de treino mesmo. Então, tipo, a gente vai demorar muito para fazer nos primeiros exercícios, sabe? A gente vai gastar muito tempo mesmo, 20, 30 minutos, seja lá 1 hora às vezes fazendo o exercício. Mas é que conforme o tempo vai passando e a gente vai pegando o jeito de fazer o exercício, o raciocínio vai se tornando um pouco mais rápido. E aí você consegue já perceber que, tipo, se você quer calcular uma velocidade que é 25% menor, às vezes você já consegue perceber que você tem que dividir por 4 direto já, sabe? Não fazer aquele esquema de primeiro multiplicar por 100 ou 25 para achar 0,25 e depois transformar em fração. São coisas que você vai pegando por treino mesmo. E eu acho que foi erro mesmo meu não ter destrinchado tão bem assim o exercício. Eu vou dar uma destrinchada melhor antes de mandar os slides para vocês. E bastante dos exercícios são assim mesmo. São bastante coisa assim. Só que geralmente isso daqui não cai em matemática, isso aqui cai em física, tá? Porque a gente vai estar trabalhando com velocidade, tempo, são grandezas mais relacionadas em física mesmo. Eu percebi isso mesmo. Mas é assim mesmo, tem que treinar pra aprender, porque não tem outro jeito. Bastante. Mas é tudo questão de tempo. Eu acredito que todos vocês têm a capacidade, vocês são muito inteligentes. E acredito que com treino mesmo todo mundo vai conseguir e todo mundo vai conseguir entrar numa facu boa, vai conseguir seguir o plano de vida que vocês têm em mente, sabe? Tudo que vocês quiserem vai ser realizado, só precisa de treino mesmo. Esforço e dedicação, exatamente isso. E praticamente essa foi a nossa aula hoje, gente. Eu peço desculpas de novo por ter me confundido em algumas coisas aí, teve que voltar em algumas explicações e tal. Mas eu também estou aprendendo a ser professor, então eu acho que eu vou evoluindo com o tempo, né? E é isso, galera. Agradeço muito a presença de vocês e é nóis.